essas palavras referentes à gratidão a Deus, pois seu Filho Jesus Cristo disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo que fizemos ou fazemos é permissão de Deus. Aparentemente um número pequeno, mas Mateus 18, versículo 20 diz: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia, glória a Então, Deus. se Jesus está, não estou preocupado. Mas, amigos e amados ouvintes, nós temos lido um texto, carta do apóstolo Paulo, de São Paulo, como alguns conhecem, para nós, carta do apóstolo Paulo, sua primeira carta à igreja em Coríntios, no capítulo 15. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala nessa noite. O apóstolo Paulo, um homem que era fariseu, não conhecia aparentemente o Senhor Jesus Cristo, perseguia a igreja, mas depois de certo tempo a ter o um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ficar cego por algumas horas, ele reconhece o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e perseguidor passa a ser perseguido por testemunhar Jesus Cristo em sua vida depois da sua convenção. E de muitas cartas ao qual ele escreveu essa carta, uma das cartas à igreja em Coríntios, ao qual nós fizemos a leitura de alguns versículos, como se encontra no capítulo 15, no versículo 50, que diz o seguinte: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja que se encontrava em Roma não, em Coríntios, perdão, a respeito não só do arrebatamento da igreja de Cristo, ou seja, daqueles que creem em seu nome, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como também ele falou de alguns processos que iremos passar referente à vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois o mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses lá na frente, diz que se nós cremos que Jesus Cristo ele veio e morreu na cruz, também devemos crer que um dia ele vai voltar e todos aquele que morreu nele ressuscitará e será transformado e subirá juntamente com ele para o céu. Isso é a certeza que a palavra de Deus nos diz. E nessa noite nós queremos trazer essa reflexão aos amados ouvintes, né? Talvez você não tenha conhecimento acerca disso, mas a palavra de Deus nos dá essa certeza. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica, disse o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo ele começa afirmando um ponto no versículo 50 que diz: E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nas palavras bastante claras, ou seja, não pode ir para o céu, né? Se não pode herdar o reino de Deus, se não pode herdar o reino que vem de Deus, ou seja, não pode ir para o céu. Mas por que a carne e o sangue não podem ir para o céu? Porque nós mesmos sabemos que quando um homem morre, ele é enterrado, o corpo vai para a terra, de onde veio, do pó, e ali
ele se descompõe e fica só os ossos. O espírito volta para Deus. Mas nós bem sabemos que o homem que parte dessa vida para outra, sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia dá a certeza que ele não tem a salvação. É por isso que é necessário fazer a sua convicção, o seu testemunho, fazer a sua decisão aqui na terra. Pois é necessário todos fazer isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais nasceram não da carne e nem do sangue, ou seja, do nascimento normal, mas sim que creram, que acreditaram no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso chama fé. A fé é que é o firme fundamento das coisas que não vê, mas é a prova das coisas que esperam. E é essa fé que a palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus Cristo se agrada dela. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que é essa fé que Deus se agrada. Né? Uma fé que você não vê, mas você acredita. Por isso que nós não estamos vendo, mas estamos acreditando, convictos dessa palavra. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. E não somente isso, e ele diz: nem a corrupção herdar a incorrupção. E eu meditando nisso, o Espírito Santo me levou a João 3. Foi por isso que Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus. E foi por isso que Jesus disse que ele tinha de nascer de novo. Aí Nicodemos ficou embaraçado, ele ficou confuso, porque ele não sabia o que era o novo nascimento. Né? É porque o homem para ir para o céu, é como a Bíblia diz, tem de nascer de novo. Por que tem de nascer de novo? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. A gente, quando estamos em algum canto, principalmente quem trabalha no sol quente, há alguns que passam protetor para se proteger do calor, se proteger do sol quente. Porque se não se proteger, ele vai acabar pegando doenças, como por exemplo câncer de pele. Porque pela forte, vamos dizer, a forte quantidade, vou dizer assim, da exposição ao calor, ou seja, ao sol. Ou seja, se o homem passar muito tempo ao sol, o seu corpo vai se desgastando. E isso, se for levado a uma certa altura, quanto mais for subindo, aí que o corpo não vai suportar. Né? Isso é outro motivo. Então é necessário que o homem passe por uma transformação, como o apóstolo Paulo fala, para poder suportar a eternidade. Foi por isso que a Bíblia diz que uns vai receber corpos novos para suportar a eternidade e outro vai receber corpos novos para suportar o desprezo eterno. E no Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos bem isso, pois Nicodemos, ele foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo a respeito para saber da salvação. É tanto que no versículo 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Agora o interessante aqui, irmãos e amados ouvintes, que a Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, quando ninguém via, contar só ele e Jesus Cristo. Né? Isso é interessante, que o Espírito Santo faz entender que muitas vezes a gente só vai ter com Jesus quando precisamos de alguma coisa, quando estamos doentes, quando estamos aperreados, quando ninguém nos está mais vendo. Né? Certamente deve ser a vergonha, né? De buscar o Senhor Jesus Cristo. Assim como Nicodemos. Nicodemos, ele com vergonha do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam dizer a vosso respeito, decidiu procurar Jesus Cristo só de noite, para falar com Jesus Cristo. E Deus, sabendo disso, ele usando o seu servo, Mateus, no capítulo 10, ele diz: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, ao homem não ter vergonha de buscar Deus, ao homem não ter vergonha de testemunhar o nome de Deus, ao homem não ter vergonha de dizer que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e crê na sua volta, e crê no seu sacrifício. E a palavra de Deus no capítulo 3 vai dizer: e Jesus respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus. É necessário nascer de novo. E o que é isso? É como eu já venho dizendo, é entregar sua vida ao Senhor Jesus, é entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Isso é o novo nascimento do que a Bíblia fala. É isso que o salmista no Salmo 37:5 ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Isso é o novo nascimento, né? Paulo, quando escreve em Romanos no capítulo 12, ele diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não agir como agia mais, não pensar como pensar mais, e sim agir como diz a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos orienta. E Jesus Cristo ele continua o seu diálogo com Nicodemos, e disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Nicodemos não estava entendendo o que Jesus Cristo estava falando. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. O evangelista Marcos, no capítulo 16:5, a respeito da ordenança do Senhor Jesus Cristo, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Agora é interessante que a Bíblia diz: quem crê e for batizado. A Bíblia não fala quem for batizado e crê, né? Porque é necessário o homem primeiramente crer, né? Entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, depois ser batizado para perdão dos seus pecados e provando a Deus uma prova maior, que morreu para o mundo e nasceu para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É o que Jesus Cristo está falando. O que nasceu normal, mas aquele que creu em Senhor Jesus Cristo é diferente, né? Antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo e confessar, o homem é criatura diante de Deus. Mas quando crê na sua palavra, aí somos adotados através do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, a saber, a dar a adoção de filhos a todos que crêem em seu nome. E no Evangelho de João, no capítulo 3, como estamos lendo, ainda continua falando: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ele diz: é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos farais de coisas terrestres e não creste, como quereis se vos fará das celestiais? Ainda continua dizendo: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, ou seja, Jesus Cristo. O único que desceu do céu, que subiu e que há de voltar para pegar a sua igreja. E ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque o nome de Deus, através de Jesus Cristo, tem de ser exaltado, temos de cultuar, temos de evangelizar e dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por que temos de dizer isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Somente assim que o homem, a humanidade, tem a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É por isso que nessa noite nós estamos aqui, porque é necessário exaltar o nome de Deus, é necessário que ainda há uma solução, é necessário dizer que o seu problema não está fora do controle de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e aqueles que nos fortalecem é Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E na carta aos Coríntios, Paulo ainda vai continuar falando a respeito da vida eterna em Jesus Cristo, porque ele diz que a carne e o sangue não podem dar o reino dos céus, a não ser a nascer de novo, como Jesus Cristo disse a Nicodemos, a não ser se não crer no seu nome. Pois o evangelista João, no capítulo 5, ele diz o seguinte, no versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e quem crê tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando para a carta de Paulo aos Coríntios, aos versículos que nós lemos, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso era a certeza que Paulo passava para aqueles irmãos, para aquelas pessoas daquele tempo, né? Que vai vir um momento em que a trombeta soará e aqueles que morreram em Cristo serão transformados, e depois nós ressuscitarão, e depois nós seremos transformados. É por isso que o evangelista Lucas diz que daquele dia e hora ninguém sabe, só unicamente Jesus Cristo. Né? Pois ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, em que muitos comiam, bebiam, davam em casamentos, mas até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fez o homem, colocou no Éden, chamado Adão, colocou sua companheira Eva, era sadio, vivia ali na comunhão com Deus, vivia desfrutando do paraíso chamado Jardim do Éden, tinha tudo o que necessitava sem nenhuma falta, tinha saúde, tinha paz, uma verdadeira felicidade. Mas o homem desobedeceu a Deus, e com isso veio o pecado, e a Bíblia diz que com o pecado veio a morte, e ele foi expulso do Jardim do Éden, e a Bíblia diz que daquele dia em diante a iniquidade começou a crescer, a violência começou a crescer. Chegou um ponto que Deus se arrependeu e mandou Noé fazer uma arca e pregar o evangelho ali, dizendo que havia um dilúvio e que Deus ia destruir toda aquela geração. E de fato Noé passou aproximadamente 120 anos dizendo que Deus ia castigar aquela geração, que ia destruir aquela geração, mas que todos que acreditassem naquela palavra e entrassem para dentro da arca naquele tempo ia ser salvo. Mas ninguém não deu crédito, ninguém não acreditou, a não ser Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E de fato veio o dilúvio, passou 40 dias e 40 noites chovendo, e aquela geração veio a perecer. Mas ouvinte da palavra de Deus nessa noite, que não fazemos ou não viemos fazer como aquela geração de Noé, que não deu ouvido à palavra de Deus, que não acreditou naquela mensagem que Noé passou. Pois, como disse o evangelista Mateus, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus Cristo. Estamos vendo no noticiário, assim como o irmão Hélio falou há pouco tempo, em que a cada dia as coisas vão de mal para pior. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão aumentando, a violência está aumentando, a cada dia surge uma nova enfermidade, uma nova doença, mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, assim como disse o apóstolo Paulo quando escreveu a sua carta aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que nessa noite você possa crer nessa palavra, e assim como Noé creu e salvou a sua família, que você possa crer e salvar você e a sua família.
Amém.